O Jean me perguntou sobre, especificamente, sobre a própria expressão na arte, é você entender esse ciclo como um todo. Porque não tem como você criar sem imprimir quem é você no seu objeto. Não tem como. Para a gente pensar, então, em você é a sua criatividade, eu selecionei 3 palavras para você conseguir desenvolver a sua criatividade. Porque a sua criatividade é a impressão de quem você é. Se você é uma pessoa que possui poucas habilidades nas ferramentas, por exemplo, artística, é óbvio que nessa roda você terá poucas possibilidades de imprimir a ideia criativa, porque você não tem habilidades específicas, você não controla as suas habilidades, as suas ferramentas. Se você não tem, se você pouco frui referências em arte, você vai pouco em peça, pouco em museu, lê pouco, assiste poucas coisas, é óbvio que você não vai ter estímulos imaginativos. Porque lembra que o artista, ele que eu falei agora, né? O artista ele produz, ele concebe o objeto e eu como público me conecto ao objeto do artista e isso estimula a minha imaginação e faz a roda girar. Então desenha aí a rodinha para você entender. Imaginação, aí faz uma setinha, criatividade, faz outra setinha, como se fosse uma rodinha. Arte e volta a setinha para a imaginação. É uma rodinha. É uma rodinha. Cada flechinha dessa acontece algo de conexão entre a imaginação e a criatividade. Acontece algo entre criatividade e arte. Acontece algo entre arte e imaginação. Acontece. Então, para você ser a sua criatividade, você olhar esse processo sem interrupção, você precisa estimular esses 3 pontos que eu vou falar agora. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, habilidade, como eu já disse. Então, você é a sua criatividade, você produz, você coloca em ação aquilo que você tem como habilidade das suas ferramentas. Então, você é as ferramentas que você tem habilidade no seu processo criativo. Por isso a importância do desenvolver as habilidades, e é um desenvolvimento para toda a vida, porque nós somos movimento, a gente não está parado, nada está parado, nenhum átomo está parado, a gente está em movimento o tempo inteiro, e esse movimento, ele é isso, ele é uma busca, ele é ele é orgânico. E de alguma forma também a gente busca, a gente vai atrás, fisicamente falando, no desenvolvimento das ferramentas. Outro ponto, referência. Você é a sua criatividade de acordo com as suas referências. Se você tem poucas referências artísticas, você vai produzir aquilo que você provavelmente viu, experienciou, porque vai ampliar o seu repertório. Então, referência tem a ver com experiência. Amplie as suas experiências. Você vai imprimir na sua criatividade o quanto de experiências que você já vivenciou. É importante experienciar tudo que você puder. Viagens, contatos com pessoas, todas as formas de arte, enfim, estar atento. E o outro ponto que de alguma forma chega de encontro com a questão do Jean, que é a nossa personalidade. Eu e o Zezinho, nós vivenciamos as mesmas experiências, logo a gente tem referências parecidas, né? Porque a gente está sempre junto, a gente faz aulas, as mesmas aulas, a gente tem as mesmas habilidades e ferramentas e tal, só que a personalidade vai ser diferente. Dentro da personalidade eu tenho as minhas crenças, os meus valores, a minha bandeira, ou seja, os temas que me interessam dentro do mundo,
a minha visão de mundo, e isso tem a ver com a forma com que eu fui criada, com a minha família, com a minha cultura, com a minha casa, com o meu dia a dia, enfim, a minha personalidade vai impactar diretamente na minha criatividade. Então, esses são os 3 pontos que faz você ser a sua criatividade: personalidade, referências e habilidades. Isso vai impactar diretamente na sua criatividade. O que acontece, e ontem estava falando com o Júnior sobre isso, muitos artistas passam muito tempo dentro desses 2 pontos: imaginação, criatividade. Ou seja, ter a ideia, né? Então, a imaginação, você tem N ideias, está naquele mundo louco, de repente você seleciona algumas ideias e formaliza isso numa ideia de um projeto. De, nossa, isso aqui é muito legal, eu quero produzir essa peça nesse teatro com esse grupo de pessoas. Mas para aí. Colocar em ação depende do colocar em ação, do ser chato, do parar, escolher o que você quer fazer, parar ali e colocar em ação, para colocar em teste, que é a produção do objeto artístico em si. O que acontece é que essa etapa, imaginação, criatividade, é extremamente viciante e deliciosa, e é a parte que nós artistas amamos. Mas o colocar em ação, ele depende de algumas questões burocráticas, como, por exemplo, colocar em xeque o quanto você sabe, colocar em xeque as suas ferramentas, você se frustrar, você se cansar, você ter medo até a produção do objeto, para depois retornar na conexão com o público e retornar à imaginação e assim sucessivamente. O que acontece é que muitos artistas, e julgo dizer a maioria, trava no processo de colocar em ação, porque é um processo gostoso, a imaginação e conceber a criatividade. É super gostoso, é super empolgante, é super seguro. E a insegurança de colocar o objeto, a ideia em ação em um objeto artístico que depende das suas ferramentas, é inseguro, porque você vai ser julgado, porque você vai ser colocado em evidência e isso deixa a gente super inseguro. Então, de alguma forma, lidar com esses monstrinhos, com esse medo, é o que vai fazer você ser artista, de verdade. E aí a gente acaba culpando a sociedade, a não oportunidade, o mundo e tudo da nossa volta, o que na real é destravar esse processo, fazer essa roda girar, porque senão a roda não gira. E aí você é a sua criatividade, você só é a sua imaginação e o conceber ideias, e o conceber ideias, e o conceber ideias, que são jogadas no lixo. Então, resumão desse objeto, resumão desse episódio, se você quer entender como está a sua criatividade hoje, se você quer colocar um espelhão na sua frente e entender você é a sua criatividade, entenda quais são suas referências hoje, tenta colocar no papel quais são suas referências em arte, o que você já experienciou, onde você já foi, traga essa memória, tenta reconectar com as memórias vividas, com as referências que você já alimentou e que mora dentro de você. Quais são suas habilidades, ou seja, quais ferramentas você domina e como é a sua personalidade. Pode perguntar para outras pessoas também, isso também ajuda, mas em relação às suas crenças, aos seus valores, à sua bandeira, à sua visão de mundo. Entenda isso para você entender quem é você, criativamente falando. Porque você é a sua criatividade. Agora, outra questão deste episódio é: faça a roda girar. O processo criativo depende de 3 pontos: imaginação, criatividade e arte. Mais uma vez, imaginação, criatividade, arte. Imaginação, criatividade, arte. Para a imaginação se conectar com a criatividade, estimule a imaginação dentro de experiências, dentro de deixar um tempo ali para não dar pressão. A imaginação não tem pressão, não tem objetivo, ela simplesmente é. Ela pode ser dentro do ônibus, ela pode ser com um caderninho, ela pode ser em qualquer lugar, a qualquer momento. Deixa ela estar livre.
Depois, selecione ideias, coisas legais que apareceram nesse ócio criativo e conceba um projeto, uma ideia, algo que seja interessante dentro do que você enxerga, né? A sua bandeira selecionou ideias que você tem vontade de montar algo, coloca isso no papel, transmite isso para um processo criativo, conceba isso num objeto e coloque em ação, pelo amor de Deus. Coloque em ação. Se coloque em xeque. A gente precisa de arte. E o mundo inteiro quer que você tenha medo e quer que você não faça. Porque é isso, basicamente isso. O medo, a insegurança, ela contamina, sabe? O outro vai contaminar você porque ele não fez também. Então, se descolhe, coloque em ação, sabe? Sem julgamento, se coloque, faça o objeto artístico e conecte ao público. Porque essa conexão vai fazer a roda girar e aí vai se conectar com a imaginação do público e com a sua também, e a roda vai girar e o babado vai ficar muito louco. Arrasou? Foi um episódio um pouquinho mais longo, mas de alguma forma acredito que tenham sido pensamentos importantes para essa semana. Fala comigo, me chama lá no Instagram do Vivarte, @spacovivarte, com 2 T's e E, ou no meu pessoal, @Marília Góes. Arrasou? Um beijo!